Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, um texto muito conhecido. 2 Crônicas 20. Abre aqui na tela para mim, por favor. 2 Crônicas 20, versículo 20. 20 e 20. Aleluia. Diz assim: De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Pega uma versão revista e corrigida, por gentileza. Versão revista e corrigida. Aleluia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis. Credes em seus profetas e prosperareis. Veja bem, Josafá, aqui no contexto dessa história, Josafá estava temeroso, estava com medo, porque os moabitas e os adomitas tinham declarado uma guerra contra Israel, contra Jerusalém, contra Josafá. E Josafá agora está temeroso a Deus, está temeroso a esse exército. E o texto vai dizer que Josafá agora começa a orar a Deus para fazer com que Deus lembrasse das promessas que havia sido feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus havia feito uma promessa para os patriarcas, dizendo que Israel iria dominar todo aquele território. E agora os moabitas e os adonitas estavam se levantando contra Josafá. E Josafá agora está temeroso, está com medo, porque o exército que estava vindo contra ele, o próprio texto vai dizer que era uma grande multidão. Era uma grande multidão, e Josafá ficou temeroso, porque eles não tinham material humano nem material bélico suficiente para encarar aquela nova empreitada, aquela nova guerra que estava para surgir. Então eles começaram a clamar a Deus, eles começaram a buscar a Deus. Prestem muito bem atenção, olhe para mim. Nós temos dito aqui no longo desse mês que para uma igreja ela ser forte, para uma igreja ela ter êxito, para uma igreja ela conseguir avançar, ela precisa do Espírito Santo. E para isso nós precisamos buscar a Deus, precisamos orar, precisamos nos colocar diante de Deus em espírito e em verdade. Interessante que esses dias eu estava aqui, Deus me deu uma inspiração, e eu falei assim: parem de cantar e comecem a adorar. Quem lembra? Comecem a adorar ao invés de cantar. E ontem eu fui fazer uma visita, o evangelista Dennis foi pregar numa igreja ontem, a igreja batista lá do Gandé, e eu fui acompanhá-lo, já que nós não tínhamos adiado o aniversário da igreja. E chegando lá, o pastor falou a mesma coisa. E ele disse: Deus não quer cantoria, Deus não quer que nós venhamos ficar aqui cantando, Deus quer adoração, Deus quer que a gente adore a Ele. Então um dos princípios, um dos segredos para termos uma vida cristã forte é o princípio da adoração e da oração. E o povo de Deus, aqueles que eram fiéis a Deus, eles sabiam o poder que existe na oração, o poder de lembrar a Deus das promessas que Ele fez. Mas vem cá, Deus se esquece de alguma coisa? Quando a Bíblia diz lembrar a Deus, na verdade,
ele está querendo dizer, a Bíblia está querendo dizer que Deus, através das nossas aflições, das nossas lutas, através daquilo que nós estamos passando, nós nos lembramos das promessas que nos foram feitas e nós declaramos isso para Deus sobre as promessas que foi derramado sobre a nossa vida. Nós temos que nos apegar à promessa. Nós temos que nos agarrar à promessa. Josafá estava diante de uma guerra que estava para estourar e ele se agarrou à promessa. Eu me lembro agora de quando eu era novo convertido, logo nos meus 19 anos, assim que eu aceitei Jesus, que eu resolvi voltar para os caminhos do Senhor, eu comecei a receber profecias. Pessoas chegavam para mim aos montes e falavam assim: Deus vai te usar muito na área dos milagres. Deus vai te usar muito para fazer coisas extraordinárias. Serão coisas que você vai ver, que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Eu era um menino, não entendia nada de evangelho, a não ser aquilo que eu via as pessoas falarem. Eu não sabia nem como que eu ia entrar por esse caminho, mas Deus dizia: Deus vai te levar em lugares, pessoas vão ser curadas através do seu ministério. E eu fui crescendo na graça, no conhecimento, e fui me apegando àquilo. Interessante que quanto mais eu me aprofundava nas escrituras, quanto mais eu buscava a Deus, mais desejos por ver os milagres acontecer eu tinha. E eu fui me agarrando às promessas. Quantas vezes eu orei por pessoas e Deus não curou essas pessoas, e eu voltava para casa e dizia: Deus, o Senhor disse que o Senhor faria. O Senhor disse, e não apenas porque alguém profetizou, mas o Senhor deixou escrito na tua palavra que aquele que crê no Senhor farão as tuas obras e farão maiores do que essas. Talvez você está aqui me ouvindo e talvez você pense: mas ninguém nunca profetizou nada a meu respeito. Não precise que alguém fale alguma coisa sobre você. Basta você olhar para as escrituras e saber que lá é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. Ela falou com você. Tem algo que você leu lá que te chamou a atenção. Pastor, como que eu sei que Deus falou comigo? Sabe, quando você lê algo nas escrituras, ou quando alguém, no uso da palavra, libera algo e você sente algo e você pensa: poxa, isso aqui é para mim. Quando você sente isso, é Deus falando diretamente com você, pessoalmente com você. Deus, Ele recebe o culto coletivo, amém? Mas também Deus recebe dentro do coletivo o culto individual. Nós estamos aqui num culto coletivo, mas também num culto individual. Eu não posso cultuar por você, você não pode cultuar por mim. Eu tenho que fazer o meu culto. E quando eu faço o meu culto pessoal a Deus, Deus trata diretamente e pessoalmente comigo no individual. Então nós precisamos entender que existem princípios que movem o sobrenatural, que movem a unção profética no ambiente de glória. E aí o texto continua narrando. E mais à frente, eles estavam naquela agonia, Josafá estava orando, de repente se levanta um profeta chamado Jesiel. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei aqui, para não perder. É Jaziel. O profeta Jaziel se levanta e ele declara essa palavra. E ele faz uma profecia, fala: não se preocupe, não fique preocupado, porque Deus estará com você. Deus se levanta e Deus vai fazer vocês vencer esses inimigos. Não fique preocupado, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. Olha a profecia. Josafá com medo, mas Jesiel fala: nesta peleja você não terá que pelejar.
E Josafá, no versículo 20, ele reúne o povo e fala assim: olha, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Aí ele diz assim, ó, crede em Deus. Ele fala para o povo: crede em Deus e vocês estarão seguros. Levante a sua mão, levante a sua mão. Diga assim: a minha segurança vem do Senhor. Diga: a minha segurança está no Senhor. Amém. Veja, a profecia trouxe paz ao coração de Josafá. A palavra profética trouxe paz ao coração de Josafá. Ele estava com medo, mas quando o profeta abriu a boca e declarou: você não precisará entrar nessa guerra, porque Deus vai pelejar por você, ele trouxe paz ao seu coração. Ele descansou na hora. E quando a paz entrou no coração dele, ele reuniu a nação e falou assim: ó, fiquem tranquilos, crede em Deus e vocês estarão seguros. E ele disse uma segunda frase, eu posso imaginar ele apontando para o profeta Jezael e fala assim: crede nos profetas que Deus levanta e vocês serão prósperos. Segurança, olha isso aqui, irmãos, olha essa revelação da palavra. Segurança você encontra em Deus. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está na sombra, se você está escondido em Deus, você tem segurança. O mal não pode chegar na sua tenda. Se o inimigo se levantar, ele cai à sua direita, ele cai à sua esquerda, mas você não é atingido, porque o Senhor, Ele é a sua segurança. Só que tem uma outra questão. Para que você possa ser bem sucedido, como diz na primeira versão que nós lemos, para que você possa ser bem sucedido, você precisa crer nos profetas que se levantam. Tem gente que fala assim: eu não acredito em homens, eu não acredito em profeta, eu não acredito em ninguém. Por isso que a vida dela nunca vai para frente. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. Eu preciso, a Bíblia diz: orai um pelos outros para que sarareis. Eu preciso me submeter a uma autoridade e honrar a autoridade para que as bênçãos do céu venham sobre a minha vida. Veja que a Bíblia diz: você quer estar seguro, confie em Deus. Mas você quer prosperar, você quer avançar, você quer continuar, você quer botar a sua vida num rumo certo, crê nos profetas. E nem sempre, escuta, nem sempre o profeta vai dizer assim, diz o Senhor. Nem sempre Deus vai usar o profeta e o profeta vai dizer assim, diz o Senhor. Eu me lembro que estávamos pastoreando uma igreja lá em São Fidélis. A igreja ficava aberta o dia todo, abria 8 da manhã, 7 da manhã e fechava 10 da noite, todo dia. E ficávamos na igreja o dia todo, eu e minha esposa, Kaique, ainda bem pequenininho, tinha por volta de 1 ano e pouco, 2 anos. Eu lembro que em uma tarde dessas, uma mulher entrou na igreja, desesperada, porque ela estava sem as coisas para comer dentro de casa. Na verdade, ela tinha as coisas para comer, mas não tinha gás para fazer a comida e não tinha dinheiro para comprar o gás. E ela chegou na igreja e também no dia nós estávamos, não tinha dinheiro também para poder ajudar aquela mulher. Naquele dia, parecia até o profeta Elias chegando na casa da viúva. Aí não foi eu que atendi a moça, minha esposa atendeu. E ficou conversando com ela e minha esposa deu uma palavra para ela e disse assim: minha filha, nós não temos o com que te ajudar agora, mas vai e Deus vai ser contigo.
Deus proverá. Passou algum tempo, eu acho que no mesmo dia, algumas horas passou, aquela moça voltou. E quando ela voltou, nós olhamos assim, achamos que ela ia vir desesperada, e ela veio alegre. E ela disse assim: eu saí daqui, eu não consegui o gás, mas eu consegui um trabalho. Ou seja, Deus não deu peixe, Deus deu a condição, a vara para ela pescar e ir em busca daquilo que ela precisava para o mantimento da vida dela. Talvez se naquele dia nós tivéssemos dado o valor do dinheiro, do gás, a provisão que ela precisava não ia chegar na vida dela. Ia ser a provisão do dia, ia resolver o problema dela na hora, mas depois o problema ia voltar, e ela ia ter que voltar a pedir de novo. Deus não quer que você seja um pedinte. Deus quer abrir portas para você, para que você possa sustentar você, a sua casa, e ajudar quem necessita. Uma palavra, irmão, uma palavra. Minha esposa não sabia que Deus estava usando ela como profeta naquele dia, mas ela liberou uma palavra com fé, foi tanta convicção. Aquela moça, ela não ficou revoltada porque nós não tínhamos dinheiro para dar ela naquele momento. Ela não ficou chateada, ela não ficou murmurando, ela acreditou e ela saiu. Algumas poucas horas depois ela voltou contando o testemunho: crede nos profetas e Deus vai prosperar a sua vida. Quantas vezes às vezes eu vou orar, eu vou pregar em algumas igrejas, eu vou pregar em alguns lugares, ou até mesmo aqui. Nós pregamos uma palavra, injetamos fé, e nós falamos: agora você que está doente, você que está enfermo, vem aqui na frente, Deus vai te curar. E a pessoa fica: será? Eu já fui pregar em igrejas, pregando uma fé, pregando o Jesus que levou sobre si as suas doenças, as suas enfermidades, porque eu creio que o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que cura. Eu creio no evangelho completo, irmãos. A salvação é só a porta do reino. Quando você entra pela porta do reino, que é a salvação, todas as outras coisas estão disponíveis para você. Fui pregar em lugares, e eu pregando, falando sobre fé. E uma igreja que supostamente pentecostal, uma igreja que crê no fogo, crê no poder. E eu pregando sobre fé, pregando sobre milagre, pregando sobre a redenção, pregando sobre a cruz, pregando sobre a ressurreição de Jesus. No final, eu cheio de fé, falei: agora você que está com algum tipo de enfermidade, alguma dor, sai do seu lugar e vem aqui, que eu vou orar e Jesus vai te curar. Parecia dias, daqueles dias está muito quente à noite, assim, o sol estrelado e um silêncio, só os grilos cantando, cri, cri, cri. Me subiu uma revolta. Eu falei: impossível que aqui dentro não tem ninguém com enfermidade. Falei: irmão, em nome de Jesus, se você tem uma dor, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. E as pessoas aí ficaram assustadas comigo: meu Deus, esse pastor vai me bater. E eu, de tanto insistir, uma senhora veio. E eu falei: o que a senhora tem? E ela falou um problema, não lembro mais, tem muito tempo isso. E eu falei para ela: seja curada em nome de Jesus, procura a dor. E ela, com muita timidez ou incredulidade, não sei, ela começou a fazer os movimentos que não podia antes. E ela disse: a dor sumiu. E quando ela foi curada, 80% da igreja se levantou e veio pedir oração. Eu falei: gente, não tinha ninguém com problema, agora está toda a igreja com problema? Sabe qual é o nome disso? Alguém sabe qual é o nome disso? Incredulidade. Crente incrédulo, crente que não crê no profeta, crente que não crê no profético, crente que não crê na ação de Deus. Pessoas que carregam a Bíblia, mas não crê naquilo que está escrito na Bíblia. Eu não quero que vocês sejam apenas pessoas frequentantes da ICM. Eu quero que vocês sejam pessoas
crentes de verdade, que crê na palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que ame a palavra de Deus, que cumpra a palavra de Deus, que exerça a palavra de Deus, que viva pela palavra de Deus. Eu quero que você saia de um culto como esse e alguém com problema atravessa o seu caminho e você diz para ela: eu vou orar por você, e Jesus vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. No Antigo Testamento, pessoas especiais e escolhidas eram chamadas para ser profetas. Não eram todos que tinham o Espírito de Deus, não eram todos que tinham. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Todos quanto receberam a Jesus, recebem também o Espírito de profeta, o Espírito de profecia. Você é um crente cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Você é um crente lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Você tem o Espírito Santo, Espírito de excelência, amém? Amém? Não precisa você ter um cargo na igreja para orar por alguém. Não precisa você ser diácono, ou ser presbítero, ou ser pastor, apóstolo, bispo, o que seja. Basta você ser crente em Jesus. Basta você crer na palavra. Basta você olhar para a palavra e dizer: esta palavra foi feita para mim. Jesus escreveu ela para mim, e eu estou inserido nela, e eu vou dar fruto em nome de Jesus. Quando a igreja começar a se mover no profético, o avivamento virá. O avivamento virá na cidade, virá no bairro, virá na sua casa. O avivamento vai vir. Agora, se você ficar dependendo só do pastor para que o avivamento venha, estamos perdidos. Porque o fogo, irmãos, ele só se espalha se tiver combustão, se tiver matérias-primas para que o fogo se espalhe. Não adianta eu estar pegando fogo e você está verde. Não adianta eu estar pegando fogo aqui, cheio do Espírito, e você está aí, ó dia, ó céu, ó azar, contando com o dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Deixa eu te dizer, o reino de Deus já chegou e Ele está aqui. O reino de Deus está aqui. Ele está aqui dentro de mim. Ele está aí dentro de você. Crede nos profetas e vocês vão ter um rompimento na sua vida. Existe a história, existem alguns princípios, irmãos, para que o profético seja ativado na nossa vida. Porque, ouça-me bem, você pode estar num ambiente profético, você pode estar num ambiente de unção poderosa, você pode estar num ambiente de glória, mas se você não tiver um espírito de honra, o profético não é ativado na sua vida. A bênção de Deus, ela vem até você, mas se você não tiver um coração honroso, um espírito de honra, a bênção de Deus, ela procura outra pessoa. Eu vi uma história de um pastor agora recentemente. Ele foi convidado a pregar numa igreja. Chegou nessa igreja, não fizeram uma recepção para ele direito. E ele, quando ele chegou, ele sentiu um ambiente estranho. E na hora de apresentar, o pastor apresentou: vamos ouvir agora a palavra com um irmão fulano de tal. Esse irmão era um missionário, que ele era brasileiro, mas foi criado nos Estados Unidos e fez missão por 10 anos na Espanha. E nessa ocasião ele estava no Brasil, e esse pastor ficou sabendo do ministério dele e chamou para pregar. Chegou lá, o pastor
nem apresentou-lhe direito. No final, o pastor pegou um monte de moedas, junto com algumas notas amassadas, e deu para ele de oferta. Ele falou que essa oferta não dava nem para ele voltar para casa com a sua passagem ou o seu combustível. E falou para esse pastor assim: olha, os diáconos, antes de começar o culto, compraram uma pizza e sobrou uma pizza ali. Se você quiser comer, você come. E ele, com muita fome, porque eu morava longe, falou: tá bom, eu vou lá comer. E nesse culto, esse pastor é um pastor que Deus usa muito nos milagres. Deus usa muito nos milagres. No culto não aconteceu quase nada. Não aconteceu nada. Ele se esgoelou, ele orou, ele buscou, ele pediu, mas não aconteceu nada. Quando eu estava indo para o lugarzinho da pizza fria, o restinho da pizza, chegou uma irmã que tinha viajado da outra cidade. Era um lugar longe, já tinha viajado mais ou menos uns 150 quilômetros para estar lá, porque conhecia o ministério desse pastor. E ao chegar lá, ela falou: pastor, eu cheguei atrasado porque eu estou vindo de uma outra cidade. A minha mãe pediu para eu vir aqui falar com o senhor, e eu vim te entregar isso aqui. Pegou um envelope e deu na mão dele. E dentro desse envelope tinha um valor aproximadamente de uns 300 a 400 reais. Ela não participou do culto, mas ela falou assim: isso aqui é uma honra que eu estou trazendo para abençoar o seu ministério. E outra coisa, pastor, a minha mãe insistiu muito para que eu convencesse o senhor, para o senhor ir na minha casa e jantar na minha casa. Ela preparou uma janta para o senhor. E como ele estava com fome, e a única opção dele seria aquela pizza fria, ele falou: claro que eu vou na sua casa. E ele foi, viajou para lá, chegou lá, um banquete preparado para ele. Tinha uma outra pessoa junto com ele, eles comeram e saborearam. Quando terminaram, ela falou assim: pastor, agora eu queria te fazer um pedido. Eu queria que o senhor orasse pela minha filha. A mulher falou: eu queria que o senhor orasse pela minha filha. Aí ele entendeu. Ou seja, primeiro ela honrou o profeta, para depois pegar a unção que estava sobre a vida do profeta. E ela disse: a minha filha não pode engravidar. E eles estão fazendo tratamento, mas o diagnóstico diz que é quase irreversível. Gostaria que o senhor orasse por ela. E ele orou para aquela moça naquela noite. E Deus começou a fazer a obra. E tinha um rapaz também, que era parente, acho que era irmão da moça que foi buscar. O rapaz não podia andar. Ela tinha as costas, a coluna toda torta, por causa de um problema que aconteceu. E ela não conseguia andar, e ela não conseguia olhar direito. E quando ele começou a orar, a unção de Deus entrou dentro daquela casa. Os ossos daquele rapaz começaram a se estalar, e o corpo dela começou a voltar, dele começou a voltar para o lugar. E ela começou a sair da onde estava sentada e começou a andar. E Deus deu uma palavra profética para ele, para a mãe, para a moça que fez o banquete. Disse assim para ele, para ela: olha, Deus manda te dizer que você vai ter a lua de mel que você tanto sonhou. E ela começou a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E ele profetizou e não entendeu o que estava acontecendo, porque ela já era uma senhora. E como que Deus poderia dizer para ela que ela teria uma lua de mel que ela nunca teve? E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela falou assim: hoje mesmo de manhã eu falei com meu esposo: olha, nossa filha, ela vai casar, e nós vamos dar a lua de mel para ela, vamos bancar tudo. E ela disse para o marido: e nós? Quando nós vamos ter a nossa lua de mel que nós nunca tivemos? Ou seja, olha o paralelo. Ele foi numa igreja e não foi honrado, não recebeu a honra que precisava para ser destravado. E não aconteceu nada na igreja. Ele foi levado para dentro de uma casa, aonde essas pessoas honraram a unção que ele carregava, e Deus destravou tudo que estava travado na vida deles. Então a unção profética, o mover profético,
ele não se move, ele não alcança a nossa vida simplesmente porque nós estamos num ambiente profético ou um ambiente de glória. Ele só alcança a nossa vida, só alcança a nossa casa quando nós aprendemos, primeiro, reconhecer a unção profética. Segundo, honrarmos a unção profética. Amém? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o profeta dando uma palavra, e Josafá ficou em paz, e ele disse para o seu povo: olha, fiquem tranquilos, crede em Deus e vocês vão ficar seguros. Agora, crede nos seus profetas e vocês vão ter êxito, vocês vão prosperar, vocês vão avançar, vocês vão crescer. E quando nós olhamos para a vida daquela história da sunamita, era uma mulher rica, de posses, mas não podia ter filhos. A Bíblia diz que Eliseu passava pela cidade e aquela mulher, ela reparou que ele era um homem de... Nós precisamos identificar as pessoas que carregam uma unção. Ela reparou que ele era um homem de Deus e ela convidou para comer pão. Olha só, o que aquela mulher fez? A mulher deu provisão para ele continuar fazendo o seu trabalho. Ela proveu as necessidades dele. Vem para cá, olha, profeta, toda vez que você passa na cidade, vem aqui, como um pãozinho aqui na minha casa. Venha se alimentar na minha casa. É uma honra para mim ter um homem de Deus dentro da minha casa. E aí ele vinha e ia. Até que um dia ela entrou em um acordo com o esposo e disse assim: olha, é bom que nós viemos fazer um quartinho aqui. Vamos fazer um quarto, vamos botar uma escrivaninha, uma cadeira, uma cama, para toda vez que ele vier para a cidade, ele ficar hospedado aqui em casa. O reconhecimento da unção, agora ela não apenas proveu a condição para ele ir e vir, o alimento, agora ela proveu um lugar para ele estar e descansar. Quando ela faz isso, queridos, a unção profética, ela é destravada dentro da casa dela. E Eliseu pergunta: o que essa mulher tem necessidade? Qual é o problema? O que ela gostaria de ter? Aí o seu servo disse assim: olha, eu tenho observado que ela não tem filhos. Aí ele vai e abre uma palavra e diz para ela assim: olha, daqui um tempo, neste mesmo tempo, daqui um ano, nesse mesmo tempo, você vai estar segurando nas suas mãos um filho. Ela era estéril, mas a unção profética destravou a esterilidade dela, arrancou a esterilidade dela. Só pelo fato dela honrar a unção que ele carregava. Quando você honra a unção de um profeta, Deus libera o sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Abra para mim, por gentileza, Marcos capítulo 6. Olha isso aqui. Marcos 6. E partindo dali chegou à sua terra. Isso aqui está falando de Jesus, estava em Cafarnaum e foi para a sua terra. Os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Continua. Entre os seus parentes e na sua casa. Continua. Olha isso aqui. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja bem, Jesus estava em Cafarnaum.
Em Cafarnaum, Jesus estava ressuscitando morto, curando, ressuscitando. Jesus estava curando cego, purificando leproso. E todo tipo de maravilha Jesus estava fazendo. Agora Jesus decide ir para a sua terra, para Nazaré. E talvez ele pensou, eu vou lá porque eu preciso cuidar dos meus. Eu preciso abençoar os meus. Eu preciso curar aqueles que nasceram, que foram criados comigo na minha aldeia. E quando Jesus começa a ensinar, eles começam a se perguntar, vem cá, da onde que ele tirou esse tipo de conhecimento? A gente conhece ele, a gente sabe que Jesus era filho de José, o carpinteiro, e ele trabalhava aí junto com seu pai. Não tinha muitas oportunidades, porque ficava indo para lá e para cá, trabalhando com o pai. Da onde que ele tirou isso? E que tal maravilha é essa que ele diz que faz? Que coisa é essa? Esse aí não é aquele que foi criado com a gente? A desonra. Desonraram Jesus. E o texto diz assim, ó. E não podia. Não é que Jesus não queria. Ele não. Jesus quis, mas não pôde. Porque a desonra trava o profético. A desonra trava o poder de Deus para operar maravilhas. Pode acontecer algumas curas aqui e outras ali, mas aquilo que Deus quer fazer de fato fica travado por causa da desonra. Eu tive pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui no estado do Espírito Santo e eu fui pregar em algumas igrejas lá. Cheguei numa igreja. O pastor não fez nenhum trabalho de evangelismo. Era um tipo de cruzada que eu ia fazer de 3 dias, sexta, sábado e domingo. E ele não evangelizou, não convidou, não convocou, não pagou minha passagem, nem para ir nem para voltar. E eu fui orar. Uma senhora que tinha vindo de uma outra igreja, uma outra denominação, ficou sabendo por alguém e foi lá. E apenas ela recebeu a cura. Eu lembro que eu comecei a ministrar por ela. Tinha um problema muito sério na coluna. E eu comecei a ministrar por ela. E Deus começou a mover o corpo dela de um lado para o outro, até que ela caiu ao chão. E Deus foi esticando todos os ossos do corpo dela. Quando ela se levantou, ela estava totalmente curada. Mas as outras pessoas que estavam debaixo da cobertura daquele pastor, ninguém mais recebeu nada. E eu saí dali e fui para uma outra igreja. E chegando lá, essa igreja não estava programada para a gente ir. Ele ficou sabendo que eu estava na cidade, me chamou. E eu estive lá. Fizemos um trabalho, era uma igreja pequena. E começamos a fazer um trabalho também de 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Na outra semana. E começamos a fazer um trabalho. E Deus começou a operar. E tinha uma mulher que ficava sempre na frente. Pensa numa mulher crente e murmuradora. Tudo que a gente pregava, ela discordava. Até que no fim ela ainda mandou uma carta para mim ainda, falando um monte de asneira. E ainda orei para um senhor de 60 e poucos anos, que ele tinha a sua audição bem pouca. E eu orei por ele, e Jesus curou os ouvidos dele e começou a ouvir perfeitamente. E eu saí dali, aquele pastor falou assim: pastor, eu gostaria muito de te abençoar, mas infelizmente a condição da nossa igreja é pouca, mas eu vou te abençoar com o melhor que eu tenho. E ele me deu uma oferta. Naquele dia não chegava nem R$50. E aí eu fui para uma outra cidade, aonde era uma igreja pastoreada por mulheres. E lá, uma mulher, e lá os pastores da cidade quebram o pau com esse negócio de pastora. Quebra o pau, não existe, e não sei o quê. E quando eu cheguei lá, a pastora tinha feito um monte de cartaz espalhado na cidade, na rua, no bairro dela. Colocou o carro de som, pegou a equipe dela e começou a evangelizar. Olha, está vindo um profeta, um homem de Deus, lá do Rio de Janeiro. Deus vai operar milagres, Deus vai libertar e tal. E eu cheguei na sexta-feira. Obrigado, filho. Eu cheguei na sexta-feira, começamos o culto. E já tinha uma grande quantidade de pessoas na igreja. E eu preguei e tal, e orei. Deus começou a operar alguns milagres. Pessoas começaram a ser libertas. No sábado, eu senti o encargo de Deus, o poder de Deus. E eu não consegui dormir. E eu passei a madrugada de sexta para sábado inteira orando. Eu não tinha sono.
E quando foi 6 horas da manhã, um rapaz me convidou para ir orar num vale, que lá, aqui é monte, lá é um vale, lá o negócio é assim, uma floresta. Fomos orar, e eu fiquei no propósito de jejum até o meio-dia e pouca. E jejuei, e entreguei o propósito, e à noite fui para o culto, e eu estava sentindo a graça de Deus. E eu preguei, no final, quando eu terminei de pregar, chamei as pessoas à frente. Falei, agora você que quer receber a cura, você que quer ser liberto, você que está orando por alguém viciado, ou você que é viciado e que está aqui e quer ser liberto, vem aqui na frente. E veio aquele montão de gente. A igreja toda se levantou, até aqueles que não queriam receber cura nem libertação, vieram à frente. E eu falei, uau, que povo de fé. E quando as pessoas chegaram à frente, eu falei assim, agora preste atenção nas instruções. E eu falei para eles assim, eu gostaria que os obreiros ficassem atentos, porque quando eu começar a orar, pessoas vão começar a vomitar, pessoas vão começar a cair, Deus vai anestesiar. E quando eu estava dando a instrução, o Espírito de Deus entrou na igreja e começou a fazer a obra antes de eu começar a orar. E pessoas começaram a cair, e eu fiquei assustado, porque eu não estava esperando aquilo. Muita gente começou a cair, pessoas começaram a vomitar, e começou a colocar coisas para fora, gente botando nicotina para fora, e ficar liberta instantaneamente do cigarro, pessoas sendo curadas, Deus me dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação, e eu fiquei, uau, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou, porque esta igreja sabe me honrar e sabe honrar os meus profetas. Terminou a campanha, aquela pastora veio, e aquela pastora passava uma tribulação com o marido que não era crente, olha só. O marido não era crente, mas ela, meu irmão, honrava a Deus de uma maneira poderosa. E honrava os profetas. E ela pegou um envelope, pegou uma oferta e falou, pastor, eu não posso te dar muito. Até porque nossa igreja está começando, nós não temos muito recurso. Realmente era uma igreja com muitas dificuldades. E ela falou assim, mas eu estou te entregando uma semente de todo o meu coração. E ela me entregou uma oferta. E eu falei que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua vida. Eu nunca tive uma experiência como aquela, de antes de orar, Deus se manifestar no meio da igreja. E eu percebi que quando você honra o profético vem sobre a sua vida. Aquela igreja foi muito abençoada. Eu lembro que Deus me deu uma palavra de conhecimento para uma mulher, e Deus me mostrou exatamente tudo. Eu vi aquela mulher de frente de uma empresa. Ela olhava para a empresa, levantava as mãos e profetizava e dizia, eu vou entrar e vou trabalhar nessa empresa, é aqui que eu quero. E Deus me mostrou até a roupa que ela estava no dia que ela estava orando. Eu falei, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Deus é especialista em destravar o sobrenatural na vida daqueles que honram o profético. Então aqui Jesus não pôde fazer muitas coisas porque ele não recebeu a honra devida. Não é que o profeta ele fica atrás de honra, mas nós temos que saber que para que a unção que está sobre ele venha sobre a minha vida, eu preciso honrar a vida dele. Amém, queridos? Vamos lá para a gente correr. Mateus 10, 40, por gentileza, bem rápido. Mateus 10, 40. Aleluia. Isso, obrigado. Olha só isso aqui. Quem vos recebe a mim, está falando, Jesus falando para os apóstolos, para os discípulos, na missão, eles estavam indo para uma missão. Ele está dizendo, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe a Deus. Quem recebe na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Ele está dizendo, se você receber um profeta na qualidade de profeta, você recebe também a unção que está sobre a vida do profeta. Ele não está dizendo, por que ele especificou a quem recebe o profeta na qualidade de profeta? Porque quando você recebe, por exemplo, bispo, por gentileza, bispo. Quantos anos o senhor mora em Citrolândia? 61 anos, 63 anos. Por exemplo, 63 anos, então todo mundo está acostumado com ele.
Tem gente que conhece ele desde menino. Aí, a pessoa, em vez de receber o bispo, na qualidade de bispo, de um homem de Deus, de profeta, recebe como Adilson. Está vindo aqui em casa o Adilson. A unção que ele carrega não vai entrar na sua casa, porque você não está honrando a unção de bispo, a unção de profeta. Você está recebendo aí como amiguinho, como Adilson, aquele que foi criado em Estrolândia, que nasceu, criou, viveu em Estrolândia. Então a unção que ele carrega não vai tocar em você, porque você não está honrando a unção dele. O que a Bíblia está dizendo? Quem recebe o profeta como profeta. Eu vou receber o bispo, eu vou receber o Adilson, não como Adilson, mas como um profeta que está pisando na minha casa. Então quando você recebe o profeta na qualidade de profeta, você recebe a unção que está no profeta. E aquilo que está amarrado na sua vida desamarra, porque você está recebendo a unção que está sobre a vida dele. Amém? Obrigado, meu bispo. Então você, quando recebe um profeta, quando você recebe um pastor, quando você recebe alguém que carrega uma unção, você deve reconhecer a unção e falar: bom, a unção que está sobre a vida dele vai destravar aquilo que falta na minha vida. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Para a gente terminar, veja isso aqui. Quando você pede, olha isso aqui, irmãos. Quando você pede um milagre, Deus não te dá um milagre. Deus te envia um profeta. E a resposta que você dá ao profeta é a resposta que Deus dá a você. Quando você recebe um profeta, o que vai determinar se a sua vida vai continuar a mesma ou se ela vai ser transformada é a resposta que você dá ao profeta. Eu lembro que eu ganhei lá em Mato Grosso do Sul, um dia que eu estive lá, eu ganhei uma camisa da África. E aí a camisa era grande. E eu falei: eu vou levar. Deixei no meu guarda-roupa. Nunca usei. E eu fiquei pensando assim: isso aqui não foi dado para mim, isso aqui é para alguém. Isso aqui é para eu dar a alguém. E ficou no meu guarda-roupa, ó, com etiqueta e tudo. Aí um dia, o apóstolo Márcio foi na minha casa. Quando eu olhei para ele, olhei para a camisa, eu falei: a camisa é dele. O jeitinho dele. Quando terminou, ele orou. Eu peguei a camisa e falei: apóstolo, eu ganhei essa camisa algum tempo atrás, nunca usei, porque não era para mim, mas olha só, cabe exatamente no Senhor. É do Senhor, leva aí. Quando você dá um copo de água fria, diz a Bíblia, continua aí, ó, passa. A quem recebe um justo na qualidade do justo, receberá galardão de justo, continua. A qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. A honra destrava o galardão. Para a gente terminar, Mateus 10, versículo 5, bota aí para mim. Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrares em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Continue. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça dai. Continua. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, quando vocês forem, o povo vai te sustentar. Ele está dizendo, Jesus está falando para os discípulos. Vai, continua. Continua. Procurai saber
quem nela seja digno, olha isso aqui, quem nela seja digno, ou seja, quem nela tenha honra, e hospedai-vos aí, até que vos retires. E quando entrares em alguma casa, olha isso aí, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Ele está dizendo, quem não honrar vocês, o castigo para eles será pior do que o castigo que foi dado para Sodoma e Gomorra. Agora, quem honrar vocês, cura o enfermo que estiver lá dentro, ore pelos leprosos, ressuscita os mortos, purifica, manifesta a minha glória, porque aquele que honra, recebe honra da parte de Deus. Então o princípio para destravar o mundo espiritual e o profético e recebermos um avivamento poderoso é honrar aqueles a qual Deus tem enviado para a gente. Amém, queridos? Aprenda a honrar o profético, o profeta, e destrave na sua vida. Destrave tudo. O que está travado na sua vida? Aprenda a honrar o profético, e Deus vai fazer as coisas entrar para os seus devidos lugares. Eu lembro que o apóstolo Márcio, ele falou assim, toda vez que ele ia sentar com seu mentor, que era o pastor dele, ele sempre levava uma oferta. Ele dizia assim, eu não posso me apresentar diante de Deus e diante do profeta de mão vazia. Eu não posso me apresentar diante de Deus e nem diante do profeta. Se você já ouviu ele pregar, algumas vezes ele fala isso. Eu não posso me apresentar diante de Deus e diante do profeta de mãos vazias. Toda vez na Bíblia que você vai ver alguém indo até o profeta, ele sempre levava alguma coisa. Lembra de Naamã? Quando foi se apresentar diante do profeta Eliseu, ele levou muitos presentes. Eliseu não quis, porque aquilo ali tinha um contexto espiritual envolvido. Ele não quis porque aquilo representava a lepra dele. Geazi correu e pegou, e ficou leproso. Mas toda vez que alguém ia se apresentar diante do profeta, ele levava alguma coisa. Porque você quer receber a bênção de Deus, agrade o coração do profeta. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que recebe um profeta, a mim me recebe. Amém, irmãos? Você aprendeu isso aqui ou não? Sim ou não? Aleluia. Então se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Isso é um ensinamento poderoso. Porque tem gente que acha assim, não, eu tenho que agradar só a Deus, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que... Não. A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. E quando nós temos a oportunidade de reconhecer a unção na vida de alguém, nós devemos